Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está em mais um Boteco dos Illuminati e hoje a gente vai falar de um tema muito fantástico, assim que, tipo, praticamente todos os entrevistadores são fãs, porque ele junta dentro de uma coisa só, o martinismo e a maçonaria, né? Então a gente vai falar do rito escocês retificado, que é uma joia, como o irmão falou mais cedo, não tem como um rito onde você veste um chapéu de pirata ser chato. E hoje a gente chamou um cara que é especialista no tema, vai conversar com a gente sobre isso. Um irmãozão, um cara, gente boa pra caramba. E hoje vai ser uma noite maravilhosa dos bodes. Ah, e das Sawyers também, né? Então, hoje a gente tem martinistas e maçons hoje, né? Então, eu vou chamar aqui para a nossa mesa do Projeto Mayhem, Rodrigo Lutarque. Salve, pessoal! Vamos conhecer mais um rito aí desse universo de ritos que a gente tem. Ele foi só para abrir. Eu vou chamar as martinistas primeiro. Então, da tradicional ordem martinista, minha soror Lígia Siqueira. Boa noite a todos. Será uma noite muito iluminada, porque eu, como martinista, tenho que honrar aí essa palestra sobre o rito mãe, né? Então, vamos lá. E a minha querida irmã da editora Hércules, Rosa Maria Bastos. Pois é. Então é dos bodes e das bodas, ou dos bodes e das cabras? Como é que faz no meu caso? A gente já entrevistou gente de maçonaria mista, a gente não tem esse tipo de problema aqui. A gente já entrevistou gente de todos os tipos de ordens. A gente sabe que essa história de só pode homem, só pode mulher e tal, é coisa de politicagens humanas, né? A maçonaria está acima disso. Seja muito bem-vinda, Rosa. Obrigada. Que seja uma ótima noite para todos. Do enoquiano.com.br, Ulisses Massad. Salve, pessoal. Hoje vamos ouvir um pouquinho sobre o rito escocês retificado. É um rito que eu tenho muito interesse e eu ainda não tive a oportunidade de participar de nenhuma sessão, mas eu gosto muito da ideia do rito, pela questão do martinismo, inclusive. E para terminar de compor a mesa, nosso querido irmão Diego Franzen. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos os nossos convidados. Uma honra estar aqui entre vocês. Com certeza, hoje teremos uma grande palestra. Irmão Matheus, um grande maçom. Aliás, parabéns pelo dia do Demolei também, Matheus, que viveu toda a ordem Demolei, dos 12 aos 21, né? E além, né? Porque uma vez Demolei, sempre Demolei. Parabéns e vamos lá. Ulisses, faça a gentileza de ler o currículo do nosso convidado. Vamos lá, então. Então, hoje nós vamos ter aqui conosco o nosso irmão Matheus Rodrigues Bento Correia de Noronha. Ele foi mestre instalado da augusta e respeitável Loja Simbólica Yeshua, número 4.518 do GOB do Rio Grande do Sul. Mestre instalado da augusta e respeitável Loja Simbólica Dominus, número 4.666 do GOB do Rio Grande do Sul. Ele é membro do Supremo Grande Capítulo dos Maçons do Sagrado Arco Real do Brasil, da GOB. Membro do Grande Priorado Retificado do Brasil e da Ordem dos Cavaleiros Benfeitores da Cidade Santa. Membro do Supremo Conselho do Brasil, do Grau 33, do Rito Escocês Antigo e Aceito. Membro da Grande Loja de Mestres Maçons da Marca do Brasil. Membro do Grande Priorado do Brasil, das Ordens Unidas, Religiosas, Militares e Maçônicas do Templo de São João, de Jerusalém, Palestina, Rhodes e Malta. E membro do Supremo Conselho do Rito Moderno. Meu irmão Matheus de Noronha, seja bem-vindo ao Projeto Mayhem. Obrigado. Boa noite, meus irmãos todos, queridos. Obrigado pelo convite. É uma alegria poder ter essa conversa com vocês. Vários aí que eu já conheço, já também pude me aproximar de alguns nesse processo de marcar o encontro de hoje. Espero poder transmitir para vocês mais do que alguma informação, mas um pouco de entusiasmo. Compartilhar essa minha alegria, esse meu sentimento interior dessa caminhada que eu tenho feito no Rito Escocês Retificado. Que para mim ela foi transformadora. Ela realmente foi transcendente e um caminho de descobrimento de mim mesmo. Então, se eu posso compartilhar um pouco isso com vocês, eu faço com uma alegria imensa. Ô, Matheus, mas antes de você falar para a gente do rito, como é a sua primeira vez aqui, a gente vai ter que te perguntar como é que você chegou aqui. Cara, você era pequenininho, estava na igreja, que nem todo mundo, menos o Ulisses, que fugia da igreja.
Mas aí você começou a estudar, como é que você entrou? Por que você escolheu o martinismo, maçonaria? Conta um pouquinho, como é que foi tua vida iniciática? Puta, a minha vida iniciática, eu conheço um pouco da tua, lembra um pouco isso. A gente está fazendo alguma coisa, alguém olha para o lado, assim, você já ouviu falar? Ei, e aí te leva para um outro lugar, e quando vê você já está em 10 lugares diferentes, uma coisa vai puxando a outra. Mas o comecinho foi assim, eu tive uma formação cristã, muito, né, comum aqui no Brasil, com bastante catolicismo, estudei em colégios católicos, mas eu gostava muito do meu momento particular, sabe? No horário do intervalo do colégio, eu ia para a capela, rezava, ali eu vi um sentido muito próprio. Às vezes, assim, nas atividades de igreja, não tanto. Aí, fui adotado do Lawton, na loja onde meu pai era maçom ativo. Depois, aos 12 anos, eu fui iniciado na Ordem de Molay, quando fundamos um capítulo lá, o capítulo Santana do Livramento, número 433. Lá eu ocupei vários cargos, fui mestre conselheiro, que é o presidente do capítulo. Aí eu entrei nos graus da Ordem de Molay, os graus de cavalaria, vamos dizer assim, de aperfeiçoamento. E também fui me envolvendo muito com aquela ordem. Então, fui mestre conselheiro estadual no Rio Grande do Sul, fui mestre conselheiro nacional adjunto do Brasil, trabalhei nas comissões do Supremo Conselho. E nesse processo, fui caindo na MORC, Rosa Cruz, e aí dali eu fui parar na TOM. A TOM foi a minha primeira ordem martinista, tradicional ordem martinista. E efetivamente eu digo que foi a TOM, foi o martinismo que me reconciliou com o cristianismo. Porque até aquele momento eu tinha a visão, até não tanto madura, de ver as instituições, de ver o que estava acontecendo por fora, a política e tal. Com o martinismo eu passei a olhar para a doutrina mística profunda. E aí, em algum momento, eu entrei na maçonaria. Eu já sou a 5ª geração de maçons da minha família. Então, eu fui crescendo sabendo que isso era altamente provável. Eu iniciei no ritual do Niramita, também bastante místico. Não tinha acesso ao rito de consciência retificado naquele momento. Em algum momento, eu chamei alguns irmãos, alguns deles que eu já conhecia há bastante tempo, e convidei eles para a gente fundar uma loja do rito de consciência retificado no Rio Grande do Sul. E aí eu fui parar no Rio de Janeiro, São Paulo, fazendo os graus, levar a tradição para o Sul. Montamos a Eixa, depois outras lojas, loja de grau 4, e foi acontecendo. Mas nesse eixo que a gente está falando. No paralelo, é aquilo, né? Vamos conhecer o candomblé? Vamos. O budismo? Vamos. O shintoísmo? Vamos. Blá, blá, blá. Vai ter retiro? Vamos. A gente vai ter que ficar 10 dias não sei onde, rezando? Vamos. A gente é meio maluco. Então, a gente vai tendo uma visão bastante diversa e que me ajudou muito a entender uma essência que a tudo permeia. Putz, essa história, eu ia falar que a gente estava conversando, a gente teve aula junto em 2010, né, de cavaleiro. Eu fico tão feliz de ver, tipo, quanto que você trilhou e evoluiu e avançou nesse tempo, cara. Hoje vai ser uma Eu tenho as felicidade, anotações cara. de um curso que eu fiz de tarô com você, e eu me lembro, porque eu fiquei admirando uma frase que você disse no começo do curso, muito legal. A gente mandou os dados, você mandou o mapa de cada um, e aí você foi fazer toda aquela roda e tal, e eu me lembro de você dar um aviso. Ó, quando vocês se identificarem com alguma coisa, não quero que falem, eu não quero ter vergonha. Eu falar diretamente o que é, não é pessoal. E aí a gente tinha a condição de fazer o curso olhando para o nosso próprio caso, sabe? A gente estava vendo os marcadores e olhando para a nossa história. Então isso foi uma maneira de eu começar a estudar tarô mais sério. E depois também astrologia mais sério. Ver aquilo em mim, ver na vida, ver na realidade. Fantástico. Bom, Matheus, a casa é sua, fica à vontade. Obrigado. Então, assim, pessoal, quando me pedem para falar um pouco de rito escocês retificado, eu sempre penso que tem 3 coisas legais que eu posso abordar que apresentam um pouco do que ele é. Falar um pouco dos eventos, história, mas não ficar aqui numa aula de história, só pontuar alguns eventos, alguns acontecimentos que oportunizaram a criação dele. Comentar rapidamente alguns personagens, porque muita gente participou, mas tem uns 3 ali que se destacam muito. Esses 3, sem eles não tinha rito escocês retificado.
E depois características, o que diferencia ele do resto, né? O que ele é de fato, por que ele tem algo que, enfim, fez ele ser visto de um pouco diferente por muita gente. E aí vocês, por favor, me façam perguntas, porque não é para virar um monólogo, né? É um boteco, né? Assim, 1751, por aí, nós já tínhamos muitos maçons na Europa, já tínhamos diversos sistemas maçônicos, e já tinha muita gente questionando o que deveria ser a prática da ordem. Se deveria haver reformas, quais deveriam haver essas reformas. Já tinha uma maçonaria mais simbólica, uma maçonaria mais moral, uma maçonaria um pouco mais mística. Já existiam vertentes diferentes. E na cidade de Dresden, na Alemanha, começa um movimento que a gente chama de movimento de retificação da franco-maçonaria. Tá? Esse movimento tinha várias ambições, várias. Que nos interessam, tem uma em especial. Aquele pessoal daquele lugar estava trabalhando com maçonaria e trabalhando com uma meia dúzia de outras coisas, de outras ordens, de outras tradições juntos. E a galera estava preferindo até as outras em detrimento da maçonaria, por conta das tretas maçônicas, né? Tinha política, tinha briga, grão-mestre e aquelas coisas todas. E o pessoal de lá começou a olhar, mas gente, se a gente conseguir juntar essas duas coisas, ou se a gente conseguir trabalhar essas coisas dentro da maçonaria, que é a ordem mais estruturada, mais conhecida, pode dar um caldo bom. Então, em 1751, eles começam a misturar a rodo. Só que ali, naquela região, naquela época, esse pessoal está trabalhando com um sistema chamado Estrita Observância Templária, ou Estrita Observância Templária Alemã, que era uma espécie de neotemplarismo dentro da maçonaria. E, ok, tem muita coisa boa, eles se envolvem em muitas atividades ali de questionamento político, até dentro da ordem. Esse movimento vai se desenvolvendo e eles decidem que vão montar um movimento, uma vertente de maçonaria que eles vão chamar de retificado. Uma coisa que eu mais achei assim, maravilhoso estudando essa história é que não foi um cara que sentou, decidiu e fez tudo sozinho. Eles fizeram um movimento que durou muitos anos, envolvendo muitas pessoas. E de vez em quando eles faziam grandes assembleias, que eles chamavam de conventos. Esses conventos, eles eram reuniões que duravam vários dias, que tinham grupos de trabalho, e eles iam avançando com algumas metas. Eles iam construindo esse novo sistema. Então, a gente teve, já em 1754, o primeiro desses conventos. Depois a gente teve em 1764, 10 anos depois. E depois eles andam um pouquinho mais próximos. 1772, 75, 78 e 82. Esses últimos dois são os mais importantes para nós. Ao longo desse processo de 1751 até 1778, a gente diz que o rito de consciência retificada ele foi construído. No convento de Goulet, que aconteceu na cidade de Lyon em 1778, o sistema foi apresentado para a Assembleia, já pronto. O que eu quero dizer com já pronto? Já se sabia quais seriam os graus, já se sabia quais seriam as temáticas dos graus, já se sabia todos os sinais, toques, palavras que seriam usados em cada grau e o que era cada meta específica de grau, de passagem, de momento ritualístico. As lojas aprovaram, e as lojas, então, levaram esse sistema para o acabamento final. Alguém faz a revisão de texto, de discursos. E naquela época eles tiveram uma ideia que é maluca, revolucionária, que é, vamos fazer um test drive. Vamos pegar esses rituais, vamos aplicar nas lojas e a gente se reúne de novo daqui a um pouco para ver se deu bom. E foi isso que eles fizeram até 1782. Então, nessa última data, eles fizeram o último convento. Esse último convento, portanto, ele foi um convento revisional, tá? Que é o convento de Wilhelmsbad. Ele já acontece na Alemanha, em Hanau. E ele vai basicamente dar uma chancela para o rito que é ne varietur, que não deve mudar, que não deve variar. A partir dali, nós entendemos o rito de consciência retificado como um monolito atemporal. E ele deve ser atemporal porque uma das coisas que o rito tem a ambição de ser
é ser um lugar para onde os maçons de qualquer tempo, independente das mudanças, podem voltar e beber de uma fonte que no século XVIII ficou preparada, apontando para as raízes ainda mais antigas. Então, a gente tem esse condão de não ser a maçonaria dos tempos, mas ser a maçonaria ortodoxa das antigas tradições. Portanto, a gente não tem a ambição de ser um rito grande, de ter muitas lojas, de ter muitos membros. A gente é para ser aquela caixinha da maçonaria que está ali no canto. Quem quiser vir ver como era uma sessão do século XVIII, vem nos visitar. Né? Acho que esse é o resumo dos grandes eventos, como as coisas vão se desenrolando, e aí a gente tem um rito escocês retificado de fato. Irmão Mateus, você falou que o rito foi feito a muitas mãos, né? Quem foram essas mãos que fez a construção do rito? Você poderia falar um pouquinho para a gente? A gente diz que o pai do rito, o principal construtor do rito, é Jean-Baptiste Villermoz. Mas seria extremamente injusto se nós não citássemos, no mínimo, outras duas figuras históricas que, de fato, é o legado deles que está dentro do rito, junto com o próprio Villermoz. Um é o Martinez de Pasquali, que foi predecedente dele, foi professor dele, e o outro foi um grande amigo dele, colega, aluno como ele, do Pasquali, que foi o Louis-Claude de Saint-Martin. Então, esse trio é assim, o trio de atacantes do time. E atrás você tem centenas de irmãos que se envolveram e apoiaram com apoio político, apoio financeiro, apoio burocrático, muitas vezes, e apoio intelectual. Tem uma série de irmãos que participaram da construção do rito à distância, trocando cartas com eles, trocando material, enviando os rituais das suas regiões, revisando. Então, a gente tem que pensar num tempo que não tinha internet. Esses caras faziam esse trabalho com carta, com mensageiro de confiança. O cara escrevia uma cerimônia do grau 2, mandava para alguém na fronteira da França, que ele conhecia, e meses depois, 4, 5 meses depois, voltava uma resposta com considerações. E isso é maravilhoso, porque a maior parte desses documentos foram preservados. Então, a gente tem uma coisa maravilhosa no rito. Ele é super antigo e ele está todo documentado. Entre esses fundadores, nós temos mais de 50 documentos preservados, tanto livros quanto cartas entre eles, apontando os processos de mudança do ritual. Por exemplo, no 4º grau, ele ficou 26 anos sendo mexido com o foco principal no último discurso do grau, de tão perfeccionista. E Villermoz falava muito isso. A palavra tem poder. O termo exato, nós temos que saber qual deve ser usado, porque um erro ali é um erro que nós vamos perpetuar. Então, ele mexeu nesse último discurso, que era o discurso que encerra a maçonaria retificada, ao longo de mais de 2 décadas. Só que você pega versões de ritual, às vezes ele mudava 3 palavras e fazia apontamentos para os colegas. Eu mudei por conta disso. Não queria ter mudado, mas eu acho que realmente a gente ficou um pouco mais perfeito agora. Então, tem esses 3. Basicamente, Martinez de Pasquali era o cara do Zelos Coi, né? Ele era o cabeça da ordem. Ele propõe uma revisão do que deve ser a maçonaria como algo realmente profundamente espiritual, mais do que o uso social, simbólico e moral. Tanto que, de início, ele só recebia maçons já para a sua ordem de maçonaria, que era de aperfeiçoamento maçônico. Depois ele amplia um pouco esse escopo. Villermoz, então, ele acompanha o trabalho do Martinez de Pasquali até a morte dele. Ele vai para Porto Príncipe e acaba não voltando para a Europa, mas então ele vai implementar suas ideias e ele vai conservar as ideias do Pasquali, mas dentro do âmbito da maçonaria mais geral, mais aceita, mais bem difundida. E o Saint-Martin, ele está sempre numa via mais interior, naquilo que a gente chama de via cardíaca. E aí ele vai contribuir com o que eu chamo de molho do rito, que você vê principalmente nas orações, principalmente nos momentos de mais introspecção, que é uma visão mística extremamente profunda do que é o homem, do que é a vida, do que é a divindade, do que é o papel da natureza. É algo que aí você está olhando para um martinismo dentro da maçonaria, né? Então, esses 3 são realmente os 3 indispensáveis e que foi o trabalho deles que fez o rito escocês retificado funcionar.
Vai lá, Rodrigo, faz a tua pergunta, você está com a mãozinha. Eu vejo mãozinhas, Não, eu dou uma Diego. parada, né? Desculpa, Diego. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Eu vou fazer uma pergunta para o Matheus com relação à estrutura dos graus do rito escocês retificado. Nós temos os graus simbólicos e depois nós temos outras sistemáticas, né? Tem o MESA, tem o CBCS e tudo mais. E existe, além desses graus, algum outro trabalho interno com foco mais metafísico, teúrgico, algo assim, Matheus? A estrutura do rito escocês retificado, ela é relativamente fácil, mas tem um ponto que eu gosto de explicar, que é o que faz a gente entender isso. Tá? Porque quando as pessoas vão procurar na internet, elas vão ver que tem uma outra ordem dentro da ordem, que o rei tem uma caixinha dentro da caixinha, e é isso. É uma casca de cebola, são círculos dentro de círculos, sabe? É maravilhoso você ver como você está andando e desenvolvendo trabalhos diferentes conforme os âmbitos. Mas tudo faz sentido em um grande sistema. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que conversar e que é o que explica, dá a base para a gente entender tudo a gente tem a sigla RER. Mas a sigla RER significa duas coisas. Significa rito escocês retificado e também significa regime escocês retificado. O que é rito é o sistema maçônico, que é onde começa o regime escocês retificado. O regime começa no rito e vai além. O rito é um rito maçônico. Ele tem 4 graus. Ele tem os graus de aprendiz, companheiro e mestre, que são comuns a todos os sistemas maçônicos e que estão naquilo que a gente chama de maçonaria azul, tá? Trabalhada em lojas azuis. Mas a gente tem um 4º grau apartado, que é o mestre escocês de Santo André. É a maçonaria verde, trabalha assim em uma loja verde. E esse conjunto de 3 mais 1 é o que compõe a nossa maçonaria. Exatamente essa visão da nossa maçonaria francesa, exatamente os ingleses, que são aprendiz companheiro mestre e mais o arco real. Então, de certo modo, o paralelo dessa construção, essa matemática, é o mesmo, tá? Mas aí você tem esse conjunto de 3 mais 1, o que a gente chama de ordem externa. É a ordem por excelência, a ordem visível, a ordem ostensiva, tá? Ali acaba a maçonaria. Então, ao contrário do que muitas vezes a gente fala, que o rito escocês retificado tem 6 graus, ou às vezes as pessoas vão falar em possíveis outros graus, e vai dar um número. Não, o rito tem 4 graus. Ele acaba no grau de mestre escocês de Santo André, tá? E, por excelência, a gente chama isso de ordem externa. Depois a gente tem uma outra ordem, que é uma ordem de cavalaria templária, chamada Ordem dos Cavaleiros Benfeitores da Cidade Santa, cuja sigla é CBCS. É uma sigla muito comum, né? Que é Chevalier Bienfaisance de la Cité Sainte. A gente, inclusive, consegue manter a mesma sigla que do original em francês. Essa ordem tem 2 graus. O primeiro grau dela é o grau de escocês, de escudeiro noviço, e ele tem uma característica de ser preparatório, mas também transitório. Ele pode ser reversível. E depois você tem o grau de cavaleiro, de fato, cavaleiro prefeitor da Cidade Santa, tem o mesmo nome da ordem. Porque assim, qual é a filosofia dada pelos nossos criadores? Não faz sentido você pertencer a uma ordem de cavalaria se você não vai ser um cavaleiro. Se você vai estar numa ordem de irmandade de armas, mas você não vai ser um irmão de armas, você vai ser a vida toda um probacionista, não faz sentido. Então, o nosso grau de escudeiro, ele é temporário, ele é transitório e ele é reversível. Se o irmão faz o grau, ele está se preparando para virar cavaleiro, e ele tem a apresentação para ele de quais são os compromissos de um CBCS, e ele olha para aquilo e diz, talvez não seja para mim, ele pode voltar. Tá? E esse conjunto de maçonaria retificada e a ordem de cavalaria nossa é o regime. O regime tem uma visão de transcendência, de reintegração do ser humano, que começa com o trabalho maçônico e vai além. Tá? Historicamente, nós temos então essa ordem de cavalaria chamada como ordem interna. Só que esse grau anterior, o grau 4, o grau de mestre, o grau de mestre de Santo André, ele é tão grande em si mesmo, ele é tão complexo, ele é tão bonito,
que ele começou a ser chamado de ordem intermediária. Então, no começo do desenho do sistema, a gente não tinha uma ordem intermediária, tinha a ordem externa e a ordem interna. E o grau de mesa, ele pertence à ordem externa, à parte maçônica. Só que ele é tão bonito, tão profundo, e ele é a reunião de 4 graus antigos da nossa tradição escocesa, que ele às vezes é tratado como uma própria ordem nele mesmo, de tão profundo, de tão extenso que é o trabalho dele. E esse grau, ele ainda preserva a ideia dos 4 graus principais da tradição escocesa. E uma das coisas mais maravilhosas é que durante a cerimônia a gente tem o primeiro grau escocês da história. Aquele grau de escocês verde, que é onde nasce o escocismo maçônico, ele é preservado dentro do grau de mesa. Então, é uma tradição escocesa por excelência. E aí eu vou pedir licença para a gente fazer um pequeno parênteses para dizer o seguinte: ser escocês e ser escocês retificado em nada tem a ver qualquer crítica a outro rito, muito menos outro rito escocês ou o escocês antigo e aceito. São só sistemas diferentes, tá? E aí você tem depois um trabalho mais metafísico, mais interior, que deve ser feito à medida da busca de cada irmão. E aí você não tem um auxílio ostensivo da ordem. Você tem a caminhada interior de cada um. E é aquela coisa que a gente já sabe há muito tempo. O caminho da iniciação é andar sobre o fio da navalha. Tudo que a ordem faz é te levar até a porta do caminho da iniciação. Tem um momento onde as coisas externas param. E você tem que dar aquele salto, aquele passo quase de fé, que faz realmente produzir a iniciação no interior da alma humana. Aí você tem, sim, um caminho mais interior. Deixa eu fazer uma pergunta, irmão Matheus. Por exemplo, você comparou com o rito escocês antigo aceito, né? No caso do Rea, nós temos ali um mito que é um mito de Salomão, da construção do templo, aquela coisa que nós conhecemos, né? E no Rea, como que é isso? Tem algum mito por trás? É o mesmo mito ou é algum outro? Porque no martinismo nós temos uma outra visão, não existe esse mito como é o da maçonaria. Nós temos já esses 3 personagens que você citou como algo simbólico dentro do rito, que são ali, de certa forma, aclamados, de uma coisa assim. Como que é isso no Rea? O que o Rea faz de diferente? Ele pega o mesmo mito maçônico tradicional e vai ampliar a percepção dele. Então, não existe uma substituição, não existe um outro mito, portanto, ele não deixa de ser maçonaria. O Rea não tem a ambição de não ser maçonaria. Essa é uma visão muito recorrente de vários irmãos que apontam o Rea e dizem: isso aí nem é maçonaria. Não, isso é maçonaria tradicional e além. Então, não é algo paralelo, tá? O que acontece é que você reinterpreta, você convida o irmão a olhar para aquele mesmo conjunto de alegorias, aqueles mesmos símbolos, traz alguns símbolos novos, traz alguma alegoria nova mais para o final do sistema e amplia a visão. Então você pega a visão do mitodrama da queda, da redescoberta, da reascensão e toda a reintegração e coloca isso na própria lenda maçônica. Então a nossa lenda maçônica, ela não acaba no 3º grau, ela acaba no 4º grau. O nosso sistema tem 4 graus e a nossa plenitude maçônica é no 4º grau. Você precisa dar esse 4º passo, porque para nós o ciclo, ele não é o ciclo tradicional maçônico que vai até o grau de mestre e naquele putrefar do velho homem acabou o ciclo que a maçonaria vai te levando pela mão. A gente ainda te leva para um 4º passo. E esse passo é o reiniciar do ciclo. Essa redescoberta da transcendência na prática, de como usá-la. E aí você vai olhar para esses mesmos símbolos maçônicos, com eles desenvolvendo ações, com eles te dando exemplos para que você passe a essa 4ª fase do desenvolvimento humano. Então, não é diferente o mito, mas ele é reinterpretado, ele é ampliado. Oh, fantástico. Deixa eu fazer uma pergunta do Marco Frazão. Eu vou completar, eu vou colocar uma segunda pergunta. Ele pediu para você falar um pouquinho de como é que esse rito chegou no Brasil, quanto tempo atrás, quem trouxe, como é que ele se espalhou, como é que ele chegou no Brasil.
E onde que o hair é mais forte no Brasil? Como é que ele está espalhado? Se pudesse colocar ele um pouquinho em termos brasileiros. Então, o problema é que se tivesse uma cerveja, eu talvez contasse uma história. Eu tenho que contar outra. A gente tem sempre aquela história muito formal, muito bonita, de livro, que são as datas, sabe, mais externas. Quando é que houve aprovação em assembleia, quando houve a adoção da primeira loja, em obediência, essas coisas todas. Isso tudo bem, eu sempre mantenho, que é a história formal. Mas eu gosto de dar uns 2 passos atrás e honrar quem, de fato, enfiou a alavanca na pedra e fez isso acontecer. E isso levou, em média, uns 25 anos antes. Tá? Então, assim, eu tive a sorte de conhecer esses nossos predecessores. São irmãos que foram para a Europa, que praticaram os graus lá, que jovens, quando eles estavam estudando, fazendo mestrado, tiveram na França, foram para o martinismo, vários martinistas lá eram CBCS, conheceram então o Hair, e aí as transmissões foram sendo feitas para irmãos, pessoalmente. Esses irmãos vieram para o Brasil de volta com a missão de preparar o terreno para um dia nascer o Hair. E eu sei deles, eu ouvi da boca deles, pelo menos 2 grandes tentativas de fazer loja, de fazer projetos, juntar gente, juntar dinheiro, preparar material, chegar na obediência e tomar um não, porque não havia predisposição para isso. E isso leva mais de 20 anos, até chegar no momento em que, de fato, nasce o rito no Brasil. Tá? E aí a nossa história formal, ela é engraçada porque ela não começa no simbolismo. A gente começa nos graus do Grande Priorado, começa a partir do grau 4. Então, antes das nossas obediências simbólicas, dos 3 primeiros graus, adotarem o rito, a gente tem a constituição de lojas de mestres escoceses de Santo André no Brasil, vinculadas a Portugal. Aí a gente vira uma prefeitura, né, uma delegacia do rito ao priorado lusitano, o priorado português. Depois a gente recebe a carta constitutiva em 2008 de um priorado retificado do Brasil. E aí esses irmãos, trabalhando esses graus, entre aspas, superiores, vão mostrando a regularidade e a beleza desse trabalho para a maçonaria simbólica, e as obediências, então, vão fazendo o trabalho de oficializar, de adotar no seu seio. E aí isso é adotado pela GLESP. A GLESP tem que ser lembrada. A maioria dos irmãos aponta muito o GOB, porque é a que tem mais lojas do rito, mas a GLESP, ela efetivamente ela é pioneira, ela é alguém que acredita no rito, é uma instituição que abre as portas, e foi ela que fiançou o comecinho do Hair regular no Brasil. Aí o GOB, em 2012, com esse mastodonte que é o GOB, essa máquina, quando ele oficializa, você tem a primeira loja, e nos primeiros 5 anos, 4, 5 anos, ainda é mais devagar, tem uma loja aqui, uma loja lá. Depois entra uma máquina de criar loja, hoje a gente tem mais de 50 lojas. Tá? Então foi esse o processo. Os últimos 2 anos antes da pandemia foi o momento onde mais a gente teve lojas do Hair sendo criadas, e agora a gente entrou de novo num outro ciclo de um pouco acelerado desse movimento. Onde o Hair é mais praticado hoje no Brasil? Ele é muito forte no Rio de Janeiro, muito forte. Efetivamente, tem irmãos daqui do Rio de Janeiro, onde eu estou agora, que tiveram nesse processo de estar na Europa, de trazer para cá, de décadas estar fazendo esse preparo. Tem várias lojas simbólicas, tem várias lojas de mesa, tem prefeitura, tem os graus internos, tem todo o sistema funcionando plenamente. Ele é bastante forte em Campinas, tá? Mais do que no resto do estado de São Paulo. Efetivamente, lá você tem um conjunto de irmãos que formaram um núcleo lá admirável, sabe? Tem uma semente forte da tradição lá. E aí vem a vertente do Sul, né? Irmãos ali que pegam os 3 estados do Sul. Tem gente muito boa no Paraná, tem gente muito boa em Santa Catarina e gente muito boa no Rio Grande do Sul. Nós tem um eixo de lojas que estão sendo criadas. Ali no Rio Grande do Sul é um pouco mais novo, mas foi muito rápido. Quando a gente olhou para o lado de uma loja, a gente tinha 8 e a coisa foi, entende? Eu me lembro de estar chegando no GOB com a documentação de fundação da nossa primeira loja com 9 nomes, para ocupar os 9 cargos da loja.
Depois eu lembro de estar lá escrevendo o documento de fundação de loja, e aí eu pedi todos os quadros de obreiros e somar 200. Eu digo, meu Deus, tem 200 maçons identificados agora, entre os que já estão no quadro, os que já estão de chapéu na cabeça, efetivamente, e na fila, fazendo grau superior e tal. Então teve uma expansão muito absurda, muito rápida. Tá? E eu acho que esses são os grandes polos. Tem HER em outros lugares, né? Por exemplo, agora, há pouquinho tempo, foi fundada a loja Jacó Boêmio, em Alagoas, uma gurizada nova, com sangue no olho, estudando, querendo trabalhar. Você vê as fotos, os caras estão fazendo os trabalhos assim, cada pequena peça, cada tapete pintado à mão, com esmero, olhando os originais, cuidando dos detalhes, cuidando do ritual com detalhe. Então você olha com admiração, os caras estão desbravando. São os primeiros no estado que não conhecia HER e estão montando lá uma pedra que provavelmente vai edificar um bom prédio lá. Matheus, uma curiosidade. Por exemplo, o livro O Tratado da Reintegração dos Seres, qual que é a importância desse livro dentro do HER? Ele é estudado ou não? E em que momento? Boa pergunta. O HER, ele tem os seus rituais, como a literatura mais básica e fundamental, tá? Esses rituais, eles, ao contrário de outras impressões que a gente tem por aí, eles não são só as falas litúrgicas. Eles têm documentos que compõem o ritual. Tá? Então, por exemplo, quando você chega lá na obediência e compra o livrinho mesmo impresso do grau 1, ele não tem só a cerimônia de abertura, a recepção do grau e a cerimônia de encerramento. Ele tem outros documentos da ordem impressos juntos. Além do catecismo, tem o que a gente chama de regra maçônica. Então, a gente tem o estatuto moral da ordem, o que deve ser um maçom, sob o ponto de vista filosófico e espiritual, e isso é matéria fundamental desde o primeiro grau, então ele faz parte do ritual do primeiro grau. E a gente tem também ali alguns outros documentos que vão sendo impressos, vão sendo colocados anexos, alguns textos que vão nos ajudando. Esse livro em específico, ele é uma exegese produzida pelo Martinez de Pasquali. Qual era o plano original dele? O plano original dele era uma exegese de toda a Bíblia, mas ele morre antes e não consegue fazer isso. Tá? Então, assim, ele faz esse primeiro livro, que vai focar principalmente no Gênesis, e vai pegar algumas referências e ir à frente do Apocalipse. Tá? E ele morre quando ele está nas primeiras páginas do volume 2. A gente até tem esse documento solto pela internet, com o comecinho do que seria uma outra visão dele. Mas ele é basicamente pegar a história tradicional bíblica e escrever uma midrash, escrever um ensinamento paralelo, uma interpretação ampliada, com um foco extremamente místico, extremamente esotérico, propondo um novo olhar, um olhar mais demorado. E a grande sacada dele, que eu acho que é a grande sacada que o HER faz também, são ganchos. Ele está explicando uma história, ele pega um gancho e faz assim, mas você, depois de ler esse livro, você já viu que lá no outro livro tem tal citação? Isso aqui faz assim. Isso aqui ficou em aberto. Por quê? Porque se você não vê isso aqui, quando você chegar lá no outro livro, não faz sentido esse ensinamento, esse pressuposto. E aí, quando você olha para o HER, ele é maravilhoso por conta disso. O sistema intacto, de fato, ele é coerente 100%. E aí tem uma coisa até simbólica, alegórica, muito linda. Todo grau acaba com um conjunto de instruções cujo último tema de estudo, a resposta é não sei. Por quê? Porque ele é o primeiro tema do próximo grau. Então, você sempre tem uma cadeia que é assim, perfeitinha. Você tem um grau, ele vai estudando aquilo, em algum momento ele chega no limite dele e diz, por que eu não sei isso? Porque quando eu chegar nesse limiar, eu troco de degrau nessa escada. Eu acabo tendo um outro patamar de visão desse desenvolvimento. E quem vai conduzindo isso como background é o Tratado da Reintegração dos Seres Criados. Então, você vai tendo o rito, as cerimônias, como uma forma prática, como uma forma litúrgica, de estudar aquela doutrina. Então, você tem o rito e ele tem uma doutrina. Esse é o grande diferencial do rito. Ele tem uma doutrina própria, particular, que não é só de como fazer maçonaria, mas do que é o mundo.
que é a chamada doutrina retificada. E aí a gente tem uma série de características que a gente pode ir apontando sobre o que é. E aí eu posso adiantar para você algo que muita gente demora anos para aceitar. Se você não estudar o que antecedeu o Her e o que foi feito ao redor, na base de onde o Her saiu, você nunca entende porque ele é o produto final de um processo de várias coisas. Então, assim, você precisa estudar muita biologia antes de sentar numa cadeira de medicina, né? E é basicamente isso. Você vai lá estudar o Her. Você vai exaurir as cerimônias do Her. Se você nunca olhar para o que era a doutrina na base, bem filosófica, ler o tratado, você está lendo o resumo e você não está lendo o artigo original. Essa é a importância, esse é o peso. É a diferença entre praticar e ser membro do Her e pegar essa tradição e enfiar no coração. Isso é uma coisa que vocês, com certeza, já têm isso muito consolidado. É diferente você pertencer a uma egrégora e você ser portador da egrégora. A tradição está em você. Ela só está em você quando você pega essa doutrina e engole ela, e vive ela, e exala ela em cada pensamento, em cada palavra, em cada ação. E aí você precisa da base que é o tratado. Acho que tem umas perguntas aí. Tem. Deixa eu fazer a minha última, aí eu passo para o Rodrigo, porque é bem exatamente em cima do que você está falando, né? Com um pouco que eu conheço ali a respeito da Ordem dos Elos Cohen, os membros daquela ordem, eles viviam basicamente numa vida monástica, né? Eles eram praticamente com uma série de jejuns, com uma vida muito regrada. E eu queria 7 saber orações por dia, 7 muito orações, jejum. Exatamente. Aí eu queria saber se isso tem alguma coisa dessa parte foi trazida para dentro do Her como uma base. Como prática ostensiva e na ordem externa, não. Mas as indicações de que essas práticas existem, elas estão lá. Por exemplo, quem for irmão, cara, vai para cerimônias, assiste às recepções. E se você realmente está fazendo todas essas outras caminhadas, como a gente, vai lá e assiste, principalmente a de aprendiz e a de companheiro. Você, que gosta de Enochiano, vai lá e assiste a de companheiro. Mas vai pronto para ver uma sessão de Enochiano, porque é praticamente isso com outros nomes. É maravilhoso, cara. Você pega o ritual, você vai vendo o que acontece em cada ponto cardeal, em cada horário, no simbólico e tal. É a sessão do mundo andando na visão mais ampliada. Um cara que trabalhou o sistema do I Ching consegue estar em casa. Um cara que trabalhou o sistema do Enochiano consegue estar em casa. Um cara que trabalhou com várias outras coisas está vendo o sistema dele sendo reproduzido com a linguagem maçônica cristã. É uma sacada maravilhosa de trazer a essência além do que é só o símbolo externo. E aí você vê que ele indica, sim, certas condutas. Como essa conduta vira uma prática diária pós-sessão, é teu. Mas a ordem, antigamente, o próprio Zelos Cohen tinha. E aí é sim interessante. Se você realmente for enfiar a cabeça, eu fiz isso, eu conheço irmãos que fizeram isso também, começa a praticar as próprias práticas do Zelos Cohen em casa, as orações, o jejum, as práticas do Saint-Martin. Por exemplo, tem um conjunto de textos do Louis Claude Saint-Martin chamado As 10 Orações. Ele escreveu 10 orações de motu próprio maravilhosas. O mero fato de você decidir fazer um retiro espiritual de 10 dias, do modo que você quiser fazer durante os dias. Toma seus banhos, faça suas ablusões, faça suas restrições alimentares, faça suas orações, seu jejum, o que você construir e terminar o dia com uma prática de ápice, sabe, o alto da tua prática espiritual de cada dia, ser aquela oração ao longo de 10 dias, é uma baita prática teúrgica. Você sente a vida mudando no primeiro dia. E você sente o cotovelo opositor também. Ali no teu peito. Tipo, você vai mesmo terminar essa operação? No quarto dia, tu tá tomando uma porrada, que é uma porrada que vem de dentro, sabe? É abrir o poço cíclico das nossas existências. A tua mente está revendo as tuas podridões. Os teus vícios estão emergindo. Você tem que desbastar essa pedra. Você não acha que você vai fazer um processo de 10 dias de oração, de uma enorme prática teúrgica, e vai ser só um chá com os ursinhos carinhosos? Não vai. Senão você só está se iludindo. O que você mais vai fazer são ver os seus demônios internos sentando à mesa e te dizendo: e aí, querido,
Tem certeza que você vai jogar essa canastra com a gente? E é isso. E aí você vai lembrar das bobagens que você fez, das palavras rudes que você já deferiu, do quanto você já se viu em práticas que você não acha tão legal, que são as oportunidades de correção. Só que, ao mesmo tempo, esse apoio espiritual te dá a virtude, te dá a condição de você caminhar pelo caminho certo. A decisão continua sendo tua. A cada passo, o fio da navalha. E nunca, jamais, nenhuma ordem, nenhum sistema vai caminhar por você. Ninguém vai subir nos seus pés e vai caminhar. O máximo que a gente vai fazer é riscar no chão uma trilha. E a gente vai lá e estica a mão. Mas o passo é teu. Fantástico. Por isso a Eu decisão das práticas tem que ser pessoal, entendeu? vou ler aqui algumas perguntas aqui do chat, só que é aquele negócio, né? Essa live está aberta, então você que vai determinar o limite da resposta. Tem aqui do irmão Marcelo, não sei se dá para você responder isso. No ano, quantas sessões são de grau 1, grau 2 e grau 3? Cada loja é livre, né? Tem sistemas e tem sistemas. Por exemplo, um sistema que eu gosto, que eu já testei, funcionou, é loja semanal, uma sessão de companheiro, que é grau 2, uma sessão de mestre, que é grau 3, 2 sessões de aprendiz intercaladas. Então, primeira e terceira do mês, grau 1, segunda, grau 2, a última, grau 3. A loja está sempre trabalhando todos os graus e tá legal. Eu acho um sistema bom. Quando o grupo tem uma loja de grau 4 junto, monta o calendário dela e aí, eventualmente, você pode até alguma semana não fazer reunião do simbólico para no mesmo momento encaixar o grau 4, mas faz ele trabalhar, porque você já tem até aquela questão de no mesmo local, no mesmo horário, com os mesmos irmãos. Você cria até o cíclico da egrégora, né? O cíclico da ação. De certo modo, você nota que até a natureza se prepara para a reunião. Então, você chega, a reunião, ela é uma reunião mais ampla. É um sistema bom, mas isso é livre. Cada grupo é autônomo para montar o seu sistema. Outros sistemas que eu já vi e funcionam, lojas quinzenais, fazendo mais reuniões de aprendiz e trazendo o companheiro e mestre um pouco menos, mas isso exige mais dedicação do membro individualmente. Outro sistema que eu já vi funcionar, mas funciona, eu acho que para o nosso tempo moderno, menos, mas era o que acontecia mais no século XVIII, sessões mensais, quando era mais difícil de você ir até a loja, reunir os irmãos. E aí sim você exige bastante do trabalho individual e você leva um bom tempo, um bom primeiro tempo de 1, 2 anos até você pegar uma base. Eu gosto muito do sistema quinzenal ou semanal ou 3 vezes por mês, porque no começo é muito símbolo diferente, é muita alegoria nova e muita densidade filosófica que você tem que debater. Efetivamente, uma sessão nossa, ela é um agogê filosófico, ela é um ringue onde você não está visando a pessoa, mas o argumento. Então, vai te trazer o assunto, a gente vai ler a doutrina, vai ler a passagem específica e vai abrir a conversa. Você vai trabalhar o argumento, não quem fala. E aí, para isso, você precisa de tempo, você precisa de trabalho, você leva tempo para construir essa maturidade. A segunda pergunta que eu vou ler aqui é do irmão Moacir. Ele está falando: eu sou do Espírito Santo, até o momento temos uma loja do Herr Gobi, e esse ano queremos mais 2. Aí eu acrescento: todos os estados têm loja do Herr? Não tem ainda todos os estados. Está crescendo. Eu acho que em pouco tempo todos os estados vão ter, tá? Agora, até está no rol das características que distinguem muito o nosso rito. Por ele ter tantas peculiaridades, ele precisa de transmissão. Ele não funciona na sua plenitude só sendo trabalhado como uma maneira a mais de fazer a maçonaria mais conhecida. Se você quer trabalhar com o sistema profundo, retificado, você precisa de transmissão. Então, você tem que procurar um núcleo onde tem irmãos mais velhos que já fizeram a caminhada, que tem todas as iniciações, as instalações e tal, e você tem que efetivamente ser guiado por eles, porque é uma escola de mistério, uma escola filosófica, e tem muitas particularidades.
Tem uma fila de perguntas aqui, mas eu só vou ler a última aqui. Me desculpa, pessoal. Do irmão Eduardo. Todas as graduações do rito se faz no Brasil ou alguma Sim. graduação se faz fora? Não, já tem tudo no Brasil. Nós temos tanto as lojas simbólicas aqui no Brasil, como nós temos o nosso priorado, que é o nosso corpo de graus superiores, que é autônomo, é independente, é soberano, dirige a si mesmo, e ele tem todos os graus do sistema aqui funcionando. Rosa, pode desmutar e falar. Ah, tá, obrigada. Irmão Mateus, eu estou adorando muito. Tá? Não tinha ideia nenhuma de como era o rap, estou achando assim fantástico. E como ele foi, vamos dizer, eu vou dizer uma palavra, criado pelos mesmos criadores do martinismo, o que você pode dizer, se é que você pode dizer, quais são os motivos para o Her ser uma ordem maçônica masculina e não mista, como é o martinismo? A resposta fácil, irmã, é que o martinismo já é misto. A gente pode continuar sendo masculina como estava lá. Não é uma resposta assim completa, né, de fato. Mas assim, efetivamente, o Her não se afastou da maçonaria. Ela não se propôs a ser uma outra ordem, entende? Então tem um âmbito de regras que ele não mexeu, que ele não mudou. As tradições da maçonaria ele se mantém. Então a gente está trabalhando dentro de organizações maçônicas que têm suas regras, a gente segue porque é a instituição maior, é o guarda-chuva onde a gente está. Então pertencemos ao GOB, pertencemos à grande loja, é isso, a gente segue as regras. E desde o sistema originário era assim. Mas assim, a doutrina da reintegração está lá no martinismo também. É plenamente acessível às irmãs que Sim, desejam. sim, Por outra via simbólica, por outra via alegórica, mas a gente tem que entender que é só método. A essência é livre. É como escolher um caminho espiritual, um caminho de uma ordem. Nenhuma dessas ordens vai caminhar por você. Elas vão te oferecer um caminho, uma trilha que elas acham que é bom, que pode te ajudar nisso. E talvez os irmãos mais velhos vão se oferecendo como seus padrinhos, como seus guias, como seus tutores. Mas nem eles conseguem, de fato, fazer o caminho por você. Então é mais uma alternativa, né? Eu vejo que, assim, a maçonaria ela era uma instituição que sempre foi vista como muito potencial, porque ela é gigante, ela está no mundo todo. Ela não tem um ponto histórico de fato de começo já comprovado. Ela tem muitos séculos. Da forma atual como ela é feita, ela já tem mais de 3 séculos. Então, era uma grande oportunidade de pegar essa doutrina da reintegração, que era trabalhada em grupos muito restritos, e apresentar como uma possibilidade para o mundo inteiro maçônico. Porque se você olhar Pasquali, no auge da ordem dele, ele tinha 10 templos. O que, para a época, era um feito incrível. Você ter 10 templos Coin, e da maneira com que ele fazia, que também no começo não era aberto a todo mundo, era incrível. Tá? Mas ele tinha 10 templos, basicamente na França. Hoje a gente tem mais de 20 países. E ainda assim, para o mundo maçônico, nós somos o menorzinho. Né? Nós somos bem pequenos. Mas são centenas de irmãos em cada região, em cada estado, alguns milhares no mundo. Então teve essa possibilidade de olhar para a maçonaria e vou dizer, eu vou abrigar aqui também essa tradição e vou abrir essa porta para vocês também trilharem sem se afastar do sistema maçônico. Acho que era mais essa a intenção. muito bom. Muito obrigado. Nada. Mas aí eu vou te dar até uma resposta complementar. Lembra da história do martinismo? Na origem, todos eles eram Rosa Cruzes. O martinismo ele tinha o condão de ser guardião de uma tradição Rosa Cruz oriental verdadeira. É mais ou menos isso. Ter uma linhagem dessa tradição dentro da maçonaria também é fazer da maçonaria a guardiã de uma tradição templária autêntica. Sim, É achar mais um lugar para resguardar a tradição primordial. tá certo. Obrigado. Muito obrigado. Nada. Meu Deus, tem umas 5 mãozinhas aqui. Diego.
Bora lá, então. Bora lá, não vou tomar muito tempo, mas vamos, então, na pergunta. Não vai ser uma pergunta longa, Matheus, tá? Eu queria saber, assim, ó, quais que são as evidências de que o Her pode ser chamado de joia da maçonaria? É só um apelido? Existe algum fato histórico, realmente factual, palpável, que destaca o Her diante de outros ritos existentes? Por qual razão se chama o Her de joia da maçonaria? Tá. Então, eu vou começar a chutar de leve aí algumas características do sistema. Mas, assim, primeiro, quando você pega documentos antigos da ordem e os irmãos estão falando de vários sistemas que estão surgindo, que estão sendo praticados, eles se referem aos ritos, ao que hoje são ritos. Mas a gente tem que lembrar que no século XVIII não existia a ideia de ritos. Existiam sistemas particulares, modos de algumas lojas de algumas regiões. O que hoje é o retificado era referido de duas maneiras principais. Primeiro, o rito dos 4 graus, que não eram todos os ritos que já tinham 4 graus, a maioria tinham 3 graus, sendo que um pouco antes nós ainda tínhamos sistemas de 2 graus, que ainda estavam consolidando o grau de mestre. Tá? E a gente já tinha um 4º grau consolidado no sistema. Então, o rito de, quando vocês pegarem um documento antigo e ele se referia ao rito de 4 graus, é o nosso. Quando vocês pegarem um documento antigo e ele se referir ao rito das 9 luzes, é o nosso. Para quem é irmão e entrar numa sessão, é autoexplicativo, tá? Mas ele tem 9 luzes explicativas centrais, de onde estão toda a alegoria do rito, toda a simbologia ao redor daquele nascer simbólico, tá? E ao longo dessa discussão, dessas trocas de informações e da indicação desse sistema de um irmão para o outro, começa a aparecer essa designação. Você começa a ver cartas onde um irmão diz para o outro que efetivamente aquele sistema das 9 luzes era a joia preciosa da maçonaria. Então começa a surgir como um apelido, tá? Que era a joia preciosa, onde se resguardavam muitos conhecimentos antigos, foram resgatados, organizados e perpetrados dentro da tradição maçônica. Depois, esse apelido ele também começou a ser usado um pouco mais particular para o grau 4, porque ele é um grau longo. Ele reuniu 4 graus antigos, ele reuniu o 1º grau da tradição escocesa. E, efetivamente, hoje, nenhum outro sistema tem o 1º grau escocês ainda sendo praticado. Entende? A gente conseguiu manter o 1º grau, a semente do que é o escocismo. Então, é preciosíssimo. Você tem a grande árvore do sistema escocês dentro da maçonaria e a semente está conservada com a gente. Claro, não só com a gente. Isso não quer dizer que só a gente é legítimo. Tudo que veio da semente é legítimo. Tudo que brotou da mesma raiz é legítimo. Mas você ainda ter a forma originária para mostrar, abrir o frasquinho e dizer foi daqui, para o pesquisador, para o estudioso, isso é extremamente precioso. Tá? E aí você tem os motivos de fato da prática. E aí você pode pegar uma lista de características, tá? Então, vamos falar um pouquinho rápido do que é o sistema retificado, trazendo a doutrina da reintegração para a maçonaria. A explicação sobre a criação é diferente. Ela é um pouco maior, ela é um pouco mais detalhista, né, do que a explicação tradicional maçônica sobre a criação do mundo. E o que ela muda principalmente? Ela já começa explicando que a criação do nosso mundo ela é dada em várias realidades ocorrendo ao mesmo tempo. Então, aquilo que a gente experiencia não é a única realidade. Segundo pressuposto, que não foca apenas em falar nos seres humanos, mas que foram criados muitos seres, além do ser humano, inclusive nesses outros planos e realidades, e vários desses seres têm a mesma grandeza, tanto racional quanto espiritual do ser humano. Então, você tem seres elevados, capazes, conscientes. E o terceiro ponto principal é tanto esses seres quanto essas realidades estão entrelaçados. Eles não estão totalmente separados em bolhas. Eles coexistem e eles interagem. E aí, quando você olha para isso, o seu cérebro já faz... sua mente amplia, né? E aí, efetivamente, isso muda a perspectiva, porque você começa a trabalhar num sistema muito mais complexo. Muito mais complexo. E aí se torna precioso, se torna uma joia que
você está fazendo o trabalho tradicional, mas se você quiser, se você tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir, você está fazendo mais coisas ao mesmo tempo. Você vai fazer mais alguma pergunta? Posso fazer a minha? Irmão Mateus, uma dúvida. Por exemplo, a minha loja simbólica, ela surgiu no Bom Retiro e ela foi uma loja originalmente criada por judeus. A minha pergunta é o seguinte, por exemplo, o hair se encaixaria numa loja, por exemplo, como a minha original, né? Hoje não, hoje a minha loja ela é bem mista, tem gente de todas as religiões lá, né? Mas no passado era originalmente judeu. Como é que é o hair para irmãos que são de outras religiões que não sejam ligadas ao cristianismo? Como funciona isso? Viram como é que a gente aperta o entrevistado sendo educado, sorrindo e dizendo assim, se vira com essa? Então, tem essa grande característica, né? O rito é um rito declaradamente cristão, tá? Ele não esconde isso, ele não tem vergonha de ser cristão, ele sempre foi cristão, ele permanece sendo cristão. Agora, a gente tem que começar a fazer alguns esclarecimentos. E o primeiro é, cristão não é católico. Cristão é um grande escopo de valores filosóficos, morais e espirituais. Dentro disso, você tem as, vamos dizer, comunhões cristãs, as diversas igrejas, diversas vertentes. E existe lá dentro o catolicismo, tá? Então, ser um rito cristão não é ser um rito católico, portanto, não é excludente das outras comunhões cristãs. Aí vem a tua pergunta. E no caso do judeu, de quem não está nem no grande escopo cristão, é praticável? É possível? O próprio rito tem uma resposta ritualística para isso. Então, isso é legal, porque se você parar para estudar o sistema de fato com atenção, sabe? Não só passar pela cerimônia e jogar o livrinho num canto, mas sentar, ler, cuidar os detalhes, num discurso bem longo, ele tira meio parágrafo para dar essa resposta. Ele está falando antes das comunhões cristãs, do porquê vários cristãos podem estar, e ele termina explicando que mesmo o não cristão pode. Mas aí ele vai lembrar o seguinte, o método do nosso sistema é cristão. A nossa linguagem é cristã. Quem é cristão está alfabetizado nessa linguagem. Vai entender melhor esse sistema e vai conseguir fazer esse processo de maneira mais fácil e natural. Quem não é, tem que pegar o beabá, tem que ir para a base para depois chegar lá adiante com as alegorias mais complexas. Tá? É só uma questão de processo, de metodologia, nesse ponto. No ponto dos valores até espirituais e morais, o rito tem a resposta maravilhosa que é, ele é cristão, o rito, para cristãos ou para todo bom homem, no caso o homem honesto, o homem decente, que esteja de fato com o coração aberto para ouvir as doutrinas e as explicações desse santo caminho. Então, se você é de outra religião, você é, por exemplo, judeu, mas você não quer brigar com o cristianismo, você não está querendo provar um ponto de discórdia, você está abrindo o seu coração para ouvir a mensagem dentro da tradição cristã, ou seja, você está de fato de bom coração, de bom grado, você deve ser recebido. E a gente tem casos históricos e até modernos de irmãos judeus praticando o nosso rito, mesmo sendo cristão. Mas é o judeu que está entrando com respeito, com bom proveito do sistema. E aí o sistema tem que estar disponível para ele também. Por quê? Buscai, batei e pedi. A gente não pode negar. Se ele chegou com o mesmo pressuposto que o cristão, batendo, buscando e pedindo, com a mesma pureza de coração, a resposta tem que ser a mesma. Excelente. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui do meu irmão Marcos Rogério, que está aqui no chat. Você ia fazer essa pergunta, Rodrigo? Então exatamente. Pode fazer. Então mas eu você vou pode passar para o fazer. Rodrigo. Não, faça você. Tá bom.
A pergunta do nosso irmão aqui, Marcos Rogério. Considerando que Saint Martin ajudou a escrever os rituais e cadernos do Hare, e considerando que, por influência de Jacob Boehme, ele deixou as práticas teúrgicas e trilhou o caminho do coração, pergunto se este caminho faz parte do Hare. Tá. Então, a gente tem 2 pontos aí. A pergunta e um ponto anterior. Na pergunta, ele trouxe o pressuposto de que Saint Martin ajudou a escrever. Ele não ajudou diretamente a escrever. Nós não temos nenhum texto comprovadamente da mão do Saint Martin, tá? Embora a gente tenha textos que, se você pega um texto do Saint Martin e pega determinados pedaços do ritual, você olha para um lado, você olha para o outro, sabe quando você vê cara de um, focinho do outro, e você diz, se isso aqui não foi dele, isso aqui foi num dia que ele estava junto. A cerveja estava lá boa e ele estava na mesa. Então, a gente tem textos que, efetivamente, a gente desconfia que foram até dele mesmo, mas não foi documentado que eram dele. O que a gente sabe é que ele estava no processo de criação, inclusive esteve em algumas dessas assembleias que criaram o rito. Ele participou. A gênese do pensamento dele, da filosofia dele, está lá. Tá? Só para esclarecer, para não efetivamente eu passar com alguma informação errada para os irmãos. Aí vem a pergunta dele sobre as práticas teúrgicas. E aí eu vou ser obrigado a ser, de novo, o cara um pouco chato para abordar o ponto central. Saint Martin nunca abandonou a teurgia. Isso é história da carochinha. Não há nenhuma prova disso. O que ele abandonou foram as grandes cerimônias, longas, demoradas, detalhistas e, eventualmente, perigosas. A Theos Urdia, o trabalho de Deus, o trabalho divino, é exatamente aquilo que se faz na via cardíaca. Quando você entra no santuário do coração, quando você entra em comunhão com o Eterno, com a divindade, e se coloca à disposição dele como servidor, isso é Theos Urdia. Não confundir teurgia interior, a teurgia original, com cerimônias externas. Teurgia não tem nada a ver com acender vela, incenso e palavras mágicas. Essas podem ser práticas dos teurgos. Pessoas que estão imbuídas de realizar a sua obra na Terra, inspiradas pelo divino, podem usar métodos cerimoniais mais ou menos complexos, tá? Agora, também não temos nenhuma indicação real de que Saint Martin abandonou todas as práticas externas. Todos os cristãos místicos costumavam ter um oratório organizado, costumavam nele ter alguns objetos, uma Bíblia, uma Santa Cruz, eventualmente. Costumavam oferecer incenso, costumavam eventualmente acender uma vela, lembrando da luz do mundo, do Cristo. E não necessariamente no sentido de oferecer, mas até como presença simbólica, lembrando o próprio Sírio Pascal, que é um elemento litúrgico extremamente importante no cristianismo e no catolicismo em específico. Então, as práticas de Saint Martin continuaram sendo teúrgicas, inclusive no aspecto cerimonial, tá? O que sumiu foram as grandes cerimônias de 4 horas, 5 horas, com jejuns enormes, com muitas invocações, com coisas extremamente difíceis de fazer, né? Por exemplo, as cerimônias Elos Cohen, elas são cerimônias muito detalhistas, muito demoradas, com dias de preparações pessoais prescritivas e que exigiam vários mobiliários no espaço onde a cerimônia ia ser feita, com muitas roupas, com muitos elementos simbólicos. Isso tudo foi abandonado de fato. O próprio Hare já optou por algo mais simples, mais enxuto, tá? E é isso. Efetivamente, eu não vejo nenhum tipo de conflito. A prática de que Saint Martin apoia continua lá dentro do Hare. A grande mudança drástica do Saint Martin foi uma crença menor nas instituições, uma crença menor nas organizações externas e humanas. Então ele começa a dizer que, cara, talvez você não precise estar numa loja, num templo, num santuário externo, se você conseguir acessar o santuário interior. Se você tiver o acesso direto, isso é o que importa de fato. Todo o resto é caminho para isso.
Tem uma outra pergunta que dá um gancho aí, do irmão Guilherme Silva. Existe um controle de qualidade nas lojas simbólicas ou uma supervisão por parte do CBCS para manter os ideais do regime, as transmissões de forma adequada? Em alguns lugares tem. Eu não conheço todas as lojas, todos os lugares, então eu não posso afirmar sobre o que eu não vi, tá? Agora, quando esse irmão pergunta da supervisão, a gente tem que lembrar o seguinte: quando alguém assume essa responsabilidade, esse trabalho espiritual, não significa que você se torna dono da loja. A tua responsabilidade é ser o irmão mais velho. E como irmão mais velho, você vai lá e orienta. Eventualmente, quando você discorda com alguma decisão, você vai até quem está tomando ela, ou no grupo todo, e coloca a tua exposição. Olha, daqui de onde eu estou, talvez essa decisão não seja a melhor. O caminho mais adequado para a nossa doutrina, para o nosso sistema se realizar, para ele de fato trazer os efeitos que a gente está esperando, deveria ser outro. Ainda assim, você não impõe. O grupo, ainda assim, querendo ir para o outro lado, deixa quebrar a cara. Faz parte do caminho. Uma das características fundamentais do nosso rito é o guia, é o padrinho. No nosso sistema, você não faz nada sem um padrinho. Não é só entrar na ordem, não. Se o seu padrinho na ordem não te recomendar para passar de grau em todos os graus, você não passa. Você tem um vigilante, você tem a pessoa institucionalmente responsável por te instruir? Tem. E você tem a pessoa pessoalmente responsável por te instruir? O teu padrinho, o teu guia particular. Então, o que ele faz? Ele te conduz pela mão. Se você quiser soltar a mão dele e guiar a si mesmo, você pode. Você é um homem adulto, você é um homem livre. Talvez você não chegue no caminho que a ordem propõe. E, para quem é irmão, recomendo ler o discurso sobre isso no primeiro grau. Que ele, no primeiro grau, já avisa. O nosso caminho é muito específico e ele tem esses guias. Seja inteligente e siga eles. Geralmente, quem não segue se ilude com muitos feitos, com pequenos avanços e acha que eles são muito grandes e se perde nesse momento de auto-vangloriar-se. E aí o processo não continua. Então, sim, tem muitos irmãos mais avançados disponíveis ajudando as lojas com a mão estendida pelo país todo. Lígia? Boa noite a todos que eu não tinha cumprimentado. Irmão Mateus, está sendo uma aula aí está sendo uma noite de muito aprendizado, uma aula aí sobre o RER. Eu, particularmente, tinha muita curiosidade, né, de conhecer mais. Eu gosto muito de história e gosto muito também da questão do martinismo, né? Na verdade, eu tenho duas perguntas, até pode ser perguntas para você vão ser simples, eu tenho certeza, né? Mas que me provocam, assim, inquietações, né? Então, eu falo das questões das provocações, né? A primeira coisa que eu vi que você respondeu à pergunta do irmão Marcos Rogério sobre a questão da via cardíaca, mas eu gostaria que você discorresse um pouco mais sobre a questão dos elementos martinistas no ritual do RER, se é na própria mitologia ou se é na forma de ritualística, mas não entrando, claro, em detalhes, porque essa não é a intenção, mas os elementos, pelo menos, que fazem parte aí da nossa mitologia martinista, que você também conhece muito bem, pelo que eu sei. E a minha outra pergunta também até parece muito simples, né? Mas, assim, historicamente, parece que o RER ele foi criado antes do REA, né? E aí ele é retificado. Então, essa questão de retificado, ele não é com o sinônimo de corrigir alguma coisa, mas ele é retificado para um outro propósito, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho também dessa questão histórica
da questão do retificado e, por favor, dos elementos martinistas. Eu agradeço muito e parabenizo de novo. Está sendo uma bela noite. Obrigado, irmã. Vamos lá. Então, vou pegar a tua segunda pergunta primeiro, que é a seguinte. O rito escocês retificado tem o seu início, o movimento da retificação é em 1751. Ele, como sistema, está pronto em 1778, em Goulet, na cidade de Lyon. Em 1782, no convento de Wilhelmsbad, ele já recebe a chancela Ne Varietor. Não se deve mudar, o sistema acabou. Mesmo os últimos ajustes, acabou, está feito. Agora a gente faz daqui para a eternidade. Tá? E aí a gente tem já o rito escocês retificado. O rito escocês antigo e aceito só vai surgir em 1801, a partir do grau 4. E os graus 1, 2 e 3 só vão surgir em 1804. Então, a primeira coisa é impossível que o rito escocês retificado esteja sendo retificado porque ele está querendo retificar ou corrigir ou qualquer coisa o rito escocês antigo e aceito. O que vem antes não pode querer retificar o que vem depois. Tá? Então, isso já nos aponta com segurança que o termo retificado quer dizer outra coisa. Tá? E sim, é corrigir. É no sentido de mudar um pouco o sentido. Só que mudar um pouco o sentido do caminho do desenvolvimento humano. É como pensar em reintegração. Porque qual é o mitodrama nosso? E aí eu começo a responder a sua segunda pergunta. O nosso mitodrama básico, cristão, não só martinista, há uma criação originária dos seres, aqui há a criação do ser. Ele tem uma missão originária, que é ligada à responsabilidade dele com os seres anteriores. Ele não cumpre essa primeira missão e ele tem a prevaricação. Isso gera uma queda. Esse estado de queda é o estado em que nós nos encontramos, dentro desse mito. Você, então, tem o outro caminho, que é o caminho de retorno para o estado original, para esse ponto de origem, que é o que a gente chama de retornar à casa do Pai. Isso aqui pode ser a reintegração, como pode ter vários outros nomes. Esse passo aqui, geralmente, não é estudado ostensivamente na via maçônica, mas é no nosso sistema retificado. Então, o grande ponto do retificado era: não basta entender a nossa criação, o motivo e o processo da queda e o nosso estado atual, que são as 3 fases que geralmente são muito estudadas na maçonaria. Mas é preciso estudar e praticar para esse retorno, para fechar esse ciclo. Tá? Esse é o ponto diferente. Esse é o ponto onde a gente se encontra com o martinismo, na filosofia, em algumas linguagens também, para representar esse movimento. Mas, efetivamente, a gente não compartilha os principais símbolos, até por um respeito, né? Há que se preservar o que é de cada tradição, tá? Uma coisa é você ser irmão quase gêmeo ou primo irmão, mas ainda assim você respeita a casa do amiguinho, senão perde um pouco o sentido. Outra coisa é, o martinismo como a gente pratica, ele só vai surgir com papos, muito depois. E papi, ele é maravilhoso em vários aspectos, mas um dos aspectos que eu mais amo, que eu sou extremamente admirador dele, ele copia o sistema maçônico de 3 graus como organização, mas ele não copia os símbolos, ele inova. Então, quando a gente inicia na senda martinista, os símbolos e as alegorias que nos são apresentados, eles são efetivamente diferentes dos maçônicos. E ela consegue ter autenticidade para a sua própria tradição também no método, também no ritual, também na alegoria. Tá? Essas alegorias meio que sim aparecem no Her, mas os símbolos não. Os símbolos próprios do martinismo ficam no martinismo. Sendo franco, um ou outro, às vezes, a gente vê alguma citação, entende? Mas não é o uso ostensivo, não é direto. Até para manter essas áreas de cada um. Tá? Agora, voltando no pontinho ali de falar um pouquinho mais dessa parte do trabalho teúrgico,
Eu tenho um exemplo que eu acho que esclarece bem isso. Geralmente, quando tem essa questão, o pessoal aponta os elos Cohen como muita prática teúrgica. E que aí o Saint-Martin teria se afastado das práticas dos elos Cohen, e isso significaria o afastamento da prática teúrgica. E aí se olha para cerimônias Cohen, extremamente cheia de detalhes, de cerimônias e complexas, e se entende como isso aqui sendo toda a teurgia. E aí Saint-Martin, uma vez que se afasta disso, estaria nunca praticando alguma coisa como isso. Ok, mas não é bem só isso, tá? E aí o exemplo que eu trago para tentar esclarecer é o seguinte: dentro do sistema dos elos Cohen, você tem vários graus, dividindo em categorias, que eles chamam de bandas, a banda azul, a banda preta, a banda verde, que são, na verdade, alegorias. Essas cores representam um pouco os estágios alquímicos dessa mudança interior. Quando você vai chegar no último grau, que efetivamente era um grau realmente concedido muito, muito controladamente, era o grau de Rocroi. Esse grau, e todos os graus Cohen, eles não tinham apenas a cerimônia em templo, eles tinham o caderno filosófico, o caderno teórico, com ensinamentos teóricos, com exegeses, com cartas de instrução, e tinha o caderno prático. Tinha os exercícios espirituais para você fazer em casa, tá? Então, tem lá as orações para fazer, as ablusões, o jejum, em todos os graus Cohen. Aí eu vou no último grau, o grau Rocroi, e vou pegar a primeira instrução dele, que é a principal. Era uma carta onde Pasquali se dirigia ao novo membro do grau, dizendo assim: a essa altura do seu desenvolvimento, você já tanto tem as suas vestes próprias para a ordem, quanto um espaço apenas para isso. O próprio martinismo fala desde o primeiro grau que nós devemos ter as vestes próprias, o oratório e, se possível, uma sala, um quarto só para isso. Então, até aí não mudou nada. E aí ele vai falar assim: prepararás o teu altar com uma toalha branca, disporás uma vela solitária, que é o símbolo visível do eterno e invisível. Você conhece bem essa frase. Aonde oferecerás incenso ao Senhor, e ali salmodiarás todas as noites. O grande exercício teúrgico do último grau dos elos Cohen se resume a você ir para o seu oratório, acender uma vela, acender incenso e rezar um salmo. A gente fez bem mais do que isso, tanto no martinismo quanto na maçonaria. Então, falar de teurgia sem lembrar disso é ainda ficar muito apegado às cerimônias externas e aos filmes de Hollywood. A teurgia é efetivamente via cardíaca. Não há condição de você esperar um êxito com qualquer cerimônia externa, mesmo das mais simples à mais complexa, se você não fez a via cardíaca, a via interior. Você vai estar, sim, arranjando problemas para você. Ou, no mínimo, gastando dinheiro e tempo com coisas que não vão adiantar para nada. Tá? Tem que ter a bateria do sistema que vem de dentro. E essa prática, ela está lá. Saint-Martin continua sempre fazendo essa via interna, a oração, e ela é recomendada aos irmãos, tanto martinistas quanto maçons, desde sempre. E não só no rito. Todos os ritos recomendam no primeiro grau que o homem nunca esqueça do seu aspecto além da matéria. Cara, a resposta fantástica. Matheus, eu vou fazer a última... Obrigada. Matheus, eu vou fazer a última pergunta, que é assim: como é que a gente te acha? Embora, como essa série de perguntas da maçonaria, e também perguntando, o pessoal que costuma assistir é profano, galera de fora, falando assim, como é que eu entro? Porque hoje tem muita gente nova visitando aqui, tá? Então, por isso que eu vou dar essa fala. É que, normalmente, quando a gente entrevista alguém do budismo, do candomblé e tal, a pessoa pergunta, como é que eu me interesso mais? Como é que eu entro e tal? Mas é importante explicar que o rito escocês retificado é um rito maçônico. Então, para você conhecer o Matheus, a loja e visitar, você precisa estar na maçonaria. E aí,
Você quer falar como é que a maçonaria convida ou eu posso dar a resposta? Pode ir lá, vai lá. É o seguinte, se você está me escutando agora, pelo amor de Deus, presta atenção, se você não é maçom e você está escutando esse podcast, a única coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, a maçonaria não manda e-mail convidando, não faz propaganda no Facebook, não faz propaganda do YouTube. Então, provavelmente, como tem maçonaria no título, vai aparecer um velho picareta numa propaganda te chamando lá na frente, assim. Não! É tudo golpe. Então, para você entrar numa maçonaria, você precisa conhecer alguém que seja de uma potência reconhecida, né? Tanto a masculina como a mista. Você vai ter que passar essa pessoa, vai ter uma sindicância, eles vão te entrevistar, você vai procurar, né? Ele tem que dar a potência, essas coisas, é um processo longo. Essa parada de tipo, faz um Pix e você vai ser maçom, é sempre golpe, cara. E eu tenho recebido várias mensagens de gente, às vezes pessoas legais, que o cara tá desiludido porque ele caiu num golpe, às vezes o cara quer estudar, ele queria participar, e de repente o cara perdeu lá 200, 300, 400 reais num golpista, né? Então, a palestra de hoje, assim como algumas que a gente tem feito, são de ordens dentro de ordem, né? Então, essa do Hair que a gente fez, ela é voltada para irmãos, ok? Mas os irmãos que estão acompanhando, como é que eles podem entrar em contato com você? É isso aí. Tem que ser maçom para encontrar o Hair regular. Então, vai para a obediência maçônica, para o grupo maçônico que já tem Hair, procura uma loja, e essas lojas, elas vão exercer o que a gente chama na maçonaria de direito de visitação. Todo maçom regular pode bater na porta e ele sabe como entrar. Se ele é irmão, ele sabe como entrar. Não preciso falar mais do que isso. E esse direito vai ser garantido a ele, de qualquer rito. Não interessa o rito que o irmão pratique, ele tem o direito nas assembleias da ordem. Inclusive, não é à toa que a gente fala em toda a maçonaria. A ordem é uma só, ela é mundial, tá? E no nosso rito a gente ainda fala que todas as lojas são em honra de São João. E elas não têm nome particular na abertura. O rito é tão, assim, integrativo que a gente não proclama a abertura de uma loja particular. É uma loja da ordem, em todas as suas manifestações. Aí você fica com a cabeça assim, ok, entendi. O que está sendo aberto aqui é além do meu grupinho. Eu, particularmente, peguem meu telefone, peguem meu e-mail, peguem Instagram, o que for, eu sempre respondo. Às vezes eu levo umas horinhas, levo um dia, mas eu sempre respondo. Se você não está perto de onde eu estou, e eu sempre estou pelo Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, eu indico um irmão próximo no seu estado. Eu conheço bastante gente. Eu indico o irmão próximo que possa levar vocês até efetivamente uma loja, tá? E eu acho que é isso, sim, sabe? Eu estou à disposição. Joia. O Instagram do Matheus vai estar aqui embaixo na descrição, e o pessoal tem me pedido, eu esqueço, porque a gente é burro pra caramba, que isso aqui está indo para podcast também, então você acha no Spotify e tal, e aí eu falo assim, tá aqui embaixo no vídeo, né? Mas o cara tá escutando. Então eu fiz uma anotação e colei aqui para pedir para você falar qual é o seu Instagram. Tá, é Matheus com TH, né? Matheus de Noronha. Todas as minhas redes, tudo é Matheus de Noronha. Maravilhoso, Matheus. Pô, valeu, foi uma noite maravilhosa, cara. A gente ama. O Ulisses vai falar, a gente adora quem tem o brilho nos olhos, né? Mas antes de passar a palavra para o Ulisses, vou fazer a voltinha, então. Rosa Maria Bastos, com as considerações finais. Eu adorei, só tenho a agradecer. Estou muito feliz de estar aqui nesse grupo hoje. Foi fantástico. A gente percebe mesmo quem tem o brilhinho nos olhos, ele tem. Ele é muito bom, muito solícito, muito educado na explanação dele, em tudo que ele disse. E o que eu mais vou dizer? Uma pena, porque senão seria mais uma ordem que eu ia querer participar. Só isso que eu tenho a dizer. Eu faria esse caminho como eu fiz em outras oportunidades que eu tive. Muito obrigada mesmo. Foi uma noite ótima. Maravilha. Soror Lígia Siqueira, considerações finais. Eu só queria parabenizar de novo o Matheus por tanto conhecimento. Também tinha bastante curiosidade sobre o Hair.
E como a irmã Rosa falou, é um caminho que a gente não vai poder trilhar, mas como a vida e as encarnações são cheias de surpresas, né, irmão Mateus? Quem sabe numa próxima oportunidade. Mas agradeço muitíssimo aí você ter compartilhado esses conhecimentos conosco. Muito obrigada. Irmão Diego Franzen, suas considerações finais. Bom, agradeço a participação, a oportunidade de perguntar. Fico muito honrado com isso, Marcelo. E é sempre um prazer ouvir o irmão Mateus. Ele é um cara que realmente conhece muito sobre vários assuntos, né? E é sempre um grande enriquecimento cultural ouvir o irmão falando, e sem falar na pessoa incrível que ele é. Então, parabéns, Mateus, pela exposição. Obrigado, Marcelo, e todos os demais que estão nos assistindo e ouvindo. Até a próxima. Você não vai falar do Portais da Tradição? Bora lá, então. O Portais da Tradição, então, toda segunda-feira a gente tem live a partir das 20h30, né? Sempre, todas as semanas ao vivo, 20h30, segundas-feiras. O canal é Portais da Tradição, o nosso Instagram é @Portais da Tradição, e vocês podem conferir assuntos diversos. Lá também tem entrevistas do Marcelo, da Lígia, vai ter daqui uns dias o Ulisses falando sobre magia no oceano, e amanhã, e a segunda-feira, toda segunda-feira nós teremos entrevistas novas e inéditas, então o pessoal pode nos acompanhar. A gente também está no Deezer, no Spotify, e é uma honra estar aqui também divulgando esse trabalho e também fazendo esse trabalho, né, Marcelo, que é uma coisa que transcende os nossos entendimentos físicos e até morais. Rodrigo Lutarque, suas considerações finais. Mais uma palestra que eu vou querer entrar em mais uma ordem, pelo amor de Deus. É contagiante, assim, participar desse projeto, você sempre está querendo entrar em tudo. Assim, fantástico a palestra, adorei, superou todas as minhas expectativas, gostei bastante, estou interessado no RER, só que eu estou aqui em Belo Horizonte. Bem, e para vocês que estão aí online, podem entrar aqui no catarse.me/TDC. Você vai fazer parte desse projeto, o Mayhem, que tem essas gravações, essas entrevistas. Você vai receber essa revista de Hermetismo, que tem matérias maravilhosas aqui sobre os mais diversos assuntos. Deixa eu ver se está dando para ver. Mais ou menos, tá? Estourou com a luz ali, mas tá bom. Você vai participar do projeto Infância Azul, é um projeto de caridade da hospitalaria. Você vai participar de grupos de Telegram com o pessoal bacana nos mais diversos assuntos, tem todo tipo de assunto, o pessoal vai te ajudar. E você só sai ganhando com o projeto Mayhem. Valeu. Ulisses Massad, suas considerações finais. Mateus, meu querido, que aula, rapaz. Eu acabei vindo a tua palestra lá no grupo de maçonaria do Piauí. Eu falei, puxa, eu preciso entrar em contato com esse irmão e trazer ele aqui para o MEI. Mas foi fantástico, assim. Eu já tenho muita curiosidade pelo RER, por conta do martinismo, e ainda mais quando você falou dessas questões do enoquiano, que eu vou me sentir em casa, aí agora que a cabeça explodiu de vez. Porque eu já vejo algumas correlações do enoquiano com o próprio martinismo. Então, isso se enquadra com aquilo que eu já tenho visto, de uma certa forma. Mas parabéns e muito obrigado por ter aceitado o convite. E falando de enoquiano, se você tem interesse em conhecer a respeito de magia enoquiana, e até mesmo dessas relações que a gente comentou aqui hoje, entra no site enoquiano.com.br, lá vai ter um link para um grupo no Telegram. E nesse grupo nós estamos lá abertos, tem uma galera bem grande lá falando sobre esse assunto, ensinando, trocando ideias e conversando. Se você tiver interesse, é só acessar e a gente se encontra por lá. Um abraço a todos aí, obrigado por todos que vieram prestigiar aqui a palestra do nosso querido irmão. Irmão Mateus, suas considerações finais. Em primeiro lugar, agradecer esse bate-papo leve, descontraído, que é o momento que a gente mais consegue trocar ideia. Eu acho que, pelo que vocês falaram, eu consegui compartilhar com vocês um pouco da minha vontade de continuar no caminho, da minha alegria, da minha descoberta.
E eu posso dar esse testemunho assim de viva voz de que é um sistema bonito, é um sistema que vale a pena, em algum grau sempre vai enriquecer, né? Parabéns pelo projeto. Para as irmãs e mesmo para quem não é irmão maçom, ainda assim a nossa doutrina está disponível, mesmo que a metodologia específica da prática ritualística não esteja. Então, lembrando que maçonaria de modo geral e o nosso rito em particular, ele é uma escola de sabedoria e de virtude, mas não é a única escola, que ela é coberta pelo véu dos símbolos, mas também não são os únicos símbolos, não detemos a verdade universal, ela está presente em outras escolas, em outras tradições. Especificamente, quem quiser saber um pouquinho do pensamento do Vilar-Moss, ele tem um livrinho bem pequeno chamado O Homem-Deus, publicado no Brasil em português, que codifica algumas das ideias dele do que é cristianismo de uma maneira transcendente, e uma lista de temas do tipo a aritmosofia, o valor do silêncio, a prática da beneficência, que são fundamentais na maçonaria e fundamentais dentro do REER, elas são uma via de reintegração totalmente livres, tanto no seu estudo, na sua meditação, na sua prática, né? Pensamento, palavra e ação, para qualquer um, mesmo sem caminho exterior, mesmo sem pertencer à ordem, mesmo sem pertencer à religião. Quando a gente identifica isso, que isso é o caminho da reintegração do homem, a tua alegria transcende a escola em que você está. Você vê que ela realmente é grande, porque ela não coloca ela como centro, ela é caminho. Então, obrigado, porque talvez hoje a gente esteja compartilhando para além dos irmãos maçons, para mais gente que talvez ache esse caminho interior. Obrigado, estou sempre à disposição de todo mundo. Um grande abraço. Valeu, irmãozão. Eu tô vendo hoje tem muito martinista, muito maçom, muita gente nova, né? Que a galera tá fazendo propaganda. Então, para você que veio agora, o Projeto Mayhem, ele já existe desde os tempos do Orkut, ou muito mais tempo atrás, né? Mas essas entrevistas começaram na pandemia, né? Então a gente tinha um simpósio onde a gente tinha palestrantes e uma série de coisas. Aí veio a pandemia, a gente não pôde fazer, abrimos salas, aí eu, Ulisses, o Rodrigo, a gente começou a entrevistar a galera, depois outros entrevistados veio. Então, essa entrevista é de número 408. Então, se você gostou dessa entrevista, assina o canal, dá o sininho, aperta o like e dá uma olhada, porque você vai ter mais de 800 horas de bate-papo de gente do calibre do Matheus de vários assuntos. Então, a gente sempre pega gente que está 20, 30, 40 anos dentro de algum assunto esotérico, iniciático, importante, e faz uma entrevista assim, com perguntas de qualidade, né? E a gente depende de vocês para divulgar, porque o YouTube não nos divulga, eles dão preferência para quem faz dancinha e vídeo de 10 minutos, e não vídeo de 2 horas com um cara falando altas filosofias martinistas, né? Então a gente precisa da ajuda de vocês para divulgar o canal. Então é Projeto Mayhem, né? Dentro do YouTube, você põe aquele @Projeto Mayhem e você chega aqui. Então, muito agradecido a todos vocês, quem participou com a gente. Segue o canal, dá like e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.